Hoje eu vou apresentar as 3 etapas necessárias para você fazer uma análise de cenário político, que é um fator determinante para você vencer as eleições do ano que vem. Eu sou Thiago Filomeno, especialista em marketing digital político, e nesse vídeo eu vou falar de uma etapa que boa parte dos políticos costumam negligenciar, mas que é fundamental para você construir a sua narrativa para as próximas eleições. E quando eu falo que a maioria dos políticos costumam negligenciar, é em parte porque eles não sabem fazer, mas também, às vezes, por uma necessidade, que a maioria dos políticos tem, de manter a autoestima lá em cima. Até porque motivação é super importante, eu não estou aqui criticando, e em período eleitoral principalmente. Mas essa necessidade de manter essa autoestima lá em cima faz com que o único foco do político seja de saber números de intenção de voto, por exemplo. Números de seguidores, números de curtidas, enfim. Números que nem sempre são o que nós precisamos analisar para fazer uma análise do cenário de forma adequada. Mas vamos lá. Quando eu falo que é fundamental fazer uma análise do cenário político, o que eu estou falando é que nós precisamos analisar e pesquisar dados. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é quais são esses dados e onde que a gente pode encontrar. Em primeiro lugar, uma análise histórica. É a primeira coisa que você precisa fazer. A gente precisa coletar os dados das últimas eleições para aprender com o passado qual é o padrão de comportamento dos eleitores da minha região. E esses dados você pode pegar em qualquer site de apuração de votos, de apuração de eleição, como o G1, o UOL ou no próprio site do TSE. Os números importantes que você precisa analisar são, por exemplo, quantos deputados cada partido elegeu na última eleição? Qual o volume total de votos de cada partido? Os votos de cada partido vêm crescendo ou vêm diminuindo ao longo do tempo? Qual é o número de votos necessários para se eleger dentro do meu partido? E quem são os candidatos com um perfil parecido com o meu? E como é que é o histórico de votação deles? Enfim, são dados relacionados diretamente a eleições passadas que ajudam você a entender o histórico de decisão da população no seu estado. E aqui é importante dizer que todos esses dados eles devem ser analisados, anotados em um documento para você consultar durante todo esse processo, porque às vezes, ou quase sempre eu diria, vai ser importante cruzar algum desses dados para você tomar algumas decisões. Quando você for analisar os votos históricos dos partidos e dos candidatos já eleitos, lembre-se de uma coisa: os seus verdadeiros adversários em uma campanha proporcional são sempre os candidatos do seu próprio partido. Se você está em um partido que costuma eleger 2 deputados federais, por exemplo, o seu objetivo será ficar entre os 2 mais votados, dentro do seu próprio partido. Nunca se esqueça disso. Outro ponto importante de se analisar é o ciclo de vida do político, já com mandato principalmente, Porque político eleito costuma ter um ciclo de vida, com crescimento de votos nas primeiras eleições e declínio de votos a partir, geralmente, do 3º ou 4º mandato. Isso significa que quando você identificar uma tendência de queda na votação de algum candidato, é muito provável que ele continue em declínio nas próximas eleições. Enfim, depois dessa análise histórica, é importante também coletar e analisar dados do perfil do eleitor hoje. E o lugar mais fácil para coletar esses dados são em pesquisas. Porém, eu sei que pesquisa é uma ferramenta mais cara, nem todo mundo tem acesso, mas de qualquer forma, se você tiver acesso a pesquisas feitas pelo seu partido, por exemplo, ou por algum veículo de comunicação na sua cidade, não deixe de aproveitar e analisar esses dados. Informações como avaliação do governo atual, tanto nacional quanto estadual, o índice de confiança no governador ou no presidente, para você identificar a tendência de viés ideológico dos eleitores da sua região, do seu estado. São super importantes esses dados, principalmente se você é muito próximo ou faz uma oposição muito declarada ao atual governador ou presidente. Isso ajuda muito a entender quem é o seu público potencial. Outros números que eu sempre gosto de olhar, aliás, são para mim os dados mais importantes
em pesquisas, em qualquer pesquisa, são os cruzamentos, aquelas tabelas lá no final da pesquisa, onde você identifica, por exemplo, qual é o perfil do eleitor que apoia o governador, que eu sou aliado, por exemplo, né? Vamos supor que eu seja aliado do governador. Ou qual o perfil de eleitor reprova o governador que eu faço oposição. Essas informações ajudam você a definir quem é o seu público-alvo. Se são mais homens ou mulheres, qual é a faixa etária, a escolaridade ou a região deles. Pelo menos essas 4 informações, qualquer cruzamento de pesquisa, de uma pesquisa séria, irão entregar para você. E isso ajuda muito a entender qual é o cenário que você encontrará nas próximas eleições. Então, se você tem acesso à pesquisa, não deixe de analisar. Agora, se você não tem problema. Existem outras formas de você fazer uma análise do perfil do eleitor atual. Um dos jeitos mais baratos e também bastante eficiente é utilizando a ferramenta de impulsionamento do Facebook. É gratuito e tem uma precisão de dados bastante grande. Ok, e como você pode fazer isso, né? Não é um negócio que todo mundo está acostumado. Mas você entra no gerenciador de anúncios do Facebook e você vai em criação de público. Lá você pode definir várias características para montar um público-alvo. E o Facebook diz para você quantas pessoas fazem parte desse público. Então, por exemplo, você filtra pessoas que moram no seu estado de 18 a 65 anos ou mais, né? Homens e mulheres, deixa bem aberto. O Facebook vai dar mais ou menos o número de eleitores totais do seu estado. Nunca é um número preciso, mas ele é bem próximo da realidade. E depois você define alguns interesses desse público, que é o público geral. Então, por exemplo, interesse em algum determinado partido político, né, do seu partido político, no caso. Ou interesse em algum candidato que seja muito conhecido na sua região. E o Facebook vai te dizer quantas pessoas acompanham esse partido ou acompanham esse político que você definiu. E você consegue quantificar se tem eleitores suficientes que gostam do seu partido ou de políticos aliados, para você se eleger simplesmente dentro dessa bolha. Ou se você vai ter que buscar novos eleitores fora dessa bolha política, né, através de algum tema ou de alguma bandeira política que você tenha. E por fim, a análise de cenário político passa também por uma análise pessoal, do seu próprio perfil. É preciso você identificar quem você é, qual é o perfil de candidato que você terá, para ver se ele se encaixa nesse cenário que foi analisado nos 2 passos anteriores. E aqui é importante lembrar, o perfil do candidato é um dos pontos fundamentais do planejamento do método FACE, que é o método que eu criei para ajudar candidatos a vencer eleições através de redes sociais. E para você definir o seu perfil, pense sempre em traduzir quem você é e nunca criar uma imagem, digamos, fictícia. E essa sua imagem, esse seu perfil, com as suas características, com a sua ideologia, com as suas bandeiras políticas, isso tem que ser compatível com o cenário que você analisou. Ou pelo menos você tem que ser capaz de identificar se existe um volume suficiente de eleitores com determinadas características que possam votar ou que tenham interesse de votar em você ou em um candidato com o seu perfil e que possam eleger você na próxima eleição. Então, para você fazer uma análise de cenário político que ajude você a vencer as eleições do ano que vem, é fundamental você levantar e analisar dados históricos, você analisar dados de pesquisas recentes ou do Facebook para compreender o perfil do eleitor de hoje e definir o seu perfil como candidato. Com essas 3 etapas feitas, você com certeza estará um passo à frente da maioria dos políticos e dos candidatos do seu estado e do seu partido.